Yosha, my friend, o Diego na escuta e esse é o Tóquio Z Animes. Vamos analisar hoje o primeiro episódio de Frieren. E vamos trazer a seguinte questão, que Frieren tem uma das melhores introduções para uma obra. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! O que eu tô querendo dizer é que Frieren tem um dos melhores episódios de introdução para você, telespectador, querer assistir esse anime. O começo do episódio já pega uma questão que já pega a gente logo de cara, que é o que os heróis fazem depois que derrota o grande mal do mundo, que no caso era o rei demônio daquela terra de Isekai. E então o episódio já começa depois que acaba tudo, acaba todas as lutas, acaba toda a jornada e você já fica querendo assistir mais esse episódio, porque você fica assim, mano, como que eles vão continuar com isso, cara? Realmente, como que eles vão continuar? Eu nunca vi uma obra, na verdade tô falando de Diego, nunca vi uma obra que trabalha depois o que os heróis fazem, onde eles comem, como eles bebem, o que eles fazem, se aposentam, vão trabalhar, viram CLT, enfim. Então já te conecta nesse sentido na questão de curiosidade, porque é uma obra que começa diferente das outras. Então mais pra frente temos aquele momento de comemoração, onde que eles veem uma chuva de meteoros passando lá em cima e Frieren promete pra eles que vai levar eles pra ver uma chuva de meteoro num local muito mais bonito do que naquela cidade, não é? Então, logo no comecinho do episódio já se passa 50 funk anos. O episódio já começa passando 50 anos. Enquanto muitos animes têm muito medo de colocar um time skip, que eu não vou citar o anime que tem medo de colocar time skip, esse anime não tem medo nenhum e já botou logo 50 anos na cara. E toma aqui os 50 anos na cara aqui pra depois de um time skip de 50 anos. Aí beleza, Frieren tá vivendo as suas aventuras. Pra quem não sabe, Frieren é uma elfa que é praticamente imortal. Eu digo praticamente imortal porque ela vive muito. Então é uma elfa que tem 1000 anos de idade. E o grupo de heróis é composto por 2 humanos, um clérigo que é um padre, Rimuru que é um guerreiro e Aizen que é como se fosse um bárbaro. É um anão bárbaro. Acho que eu vou dizer como um bárbaro, né? Frieren durante esses 50 anos tá vivendo as suas aventuras dela, porque um dos maiores hobbies dela é colecionar magia, colecionar grimório e tudo mais. Então ela lembra que tá chegando o momento do dia que ela prometeu que ia levar eles para um local muito bacana para poder ver a chuva de meteoro. Ela lembra que eles estão com um objeto de, acho que é um chifre ou um dente de um dragão sombrio, um dragão negro, dragão das trevas, eu não me lembro o que é exatamente, que ela precisava para poder fazer uma espécie de magia ou receita. Então ela fala assim, eu vou aproveitar, vou levar eles para a chuva de meteoros, então já pego o chifre, né? Aí chegando lá, ela já se depara com um susto, porque Rimuru tá velho. Infelizmente ele tá velho. Não é dito no anime a idade que eles iniciaram a aventura, só que ele tá com 50 anos envelhecido. E outro detalhe é que a aventura deles, eles duraram quase 10 a 20 anos de aventura para poder derrotar o grande mal daquele mundo. É que Frieren não tem essa noção de tempo, né? Essa noção de tempo que, tipo, o tempo para ela é uma aliada, não é um inimigo. Já para os outros já é um inimigo, entre aspas, porque tem que aproveitar o tempo melhor, né? E ela já toma aquele susto. Então ela chega já perguntando sobre o chifre do chifre do dragão sombrio. Aí, deixei ele guardado. Aí ela fala assim, mas não precisava deixar exposto aí desse jeito. Você podia guardar num estábulo, no baú, no fundo do porão, sei lá. Só que aí ele falou que não, eu preferia ele aqui. Aí a gente tem a primeira conexão, que é o quê? Essa conexão desse objeto para o Rimuru é que ele esperava no fundo do coração que a Frieren ia voltar, por mais que ela seja fria e não tem noção do tempo nas coisas ao redor dela. E foi dito e foi certo. Ela voltou e ele guardou aquilo porque ela queria rever a grande amiga dele. Ou uma amiga bem mais, enfim. Assiste, despertei essa curiosidade, assiste! Então, depois disso aí, os outros heróis antigamente se reúnem, o padre degenerado e o Aizen, e eles iniciam uma aventura. E aí tem um negócio muito bonito, porque assim, o anime te conecta em algo simples, com uma música suave de fundo, e eles caminhando, que demora 7 dias para chegar até o local para poder ver a chuva de meteoros, e eles caminhando assim, e internamente, eles comentando em si mesmos, assim, nossa, parece que a gente voltou aos tempos antigos, a nossa aventura, nossa,
É bom reunir os amigos desse jeito. Então Frieren vai te conectando com as pequenas coisas que nós, como seres humanos, devíamos valorizar em nossas vidas, que são os pequenos detalhes que traz felicidade pra gente. Então, chegando lá na chuva de meteoros, Rímero olha lá para o céu e fala assim: valeu a pena cada segundo. Então é aquele tipo de situação que você deve se imaginar que não é o local que faz as coisas, é sim uns amigos, nossos amigos, família que estão do nosso lado. Então, passando o tempinho, infelizmente, Rímero chega a falecer. Olha o impacto, isso na metade de um episódio, o Rímero falece. Falece e morre. Já mataram um dos principais personagens que derrotou o grande mal daquele mundo junto com o outro grupo. Então temos mais uma cena muito forte, que é onde você cria aquela empatia, você se conecta a Frieren, onde que a Frieren começa a chorar e diz para si mesmo que eu não tive trabalho de conhecer ele melhor, eu não tive o trabalho nem de saber do que ele gosta. Isso porque a gente ficou... pessoal, tô falando 10 a 20 anos porque eu também não lembro quantos anos. Isso porque a gente teve uma aventura de 10 a 20 anos e começa a chorar. A Frieren começa a chorar. E mesmo você não assistindo todo o anime, você percebe que ali... olha como que é muito bom esse primeiro episódio, porque ali, vendo Frieren chorando, você percebe que com certeza é a primeira vez que a Frieren chora. Isso em 1000 anos de idade dela. Olha a conexão que esse primeiro episódio traz pra você. Você fica curioso, você fica instigado e você se conecta à personagem. Principalmente a frase que eu devia ter conhecido ela melhor. Nunca passei por uma situação dessa. Você que tá vendo esse vídeo, se já passou, deve ser doído pra caramba. Eu não quero ter passado uma situação dessa de tipo uma pessoa ir embora ou infelizmente a hora dela chegar e você simplesmente se arrepender porque você não aproveitou muito tempo com a pessoa. É muito triste e doído nesse momento. Então quem passou por uma situação dessa vai sentir ainda mais conexão com a Frieren. Então aí depois do velório do Rímero, Frieren vai embora. Ela vê que o padre degenerado tá velho, ele acaba indo embora e chama o Aizen para participar com ela de umas aventuras, porque como ela é uma maga, ela precisa de um vanguarda forte, como se fosse um tanque, né, para proteger ela. Só que o Aizen também fala que tá envelhecendo. Então o Frieren começa a perceber que, pô, o tempo passa, né, para as pessoas ao meu redor, para mim não. Aí você já fica meio instigado com a personagem. Então o anime já dá mais um salto. Aí, ó, anime que um episódio deu 2 time skips seguidos. E tem anime que tem 500 episódios, aí dá um time skip de 2 anos. eu tô zoando One Piece, mas eu gosto de One Piece, tá, pessoal? Foi mal. Beleza. Depois desse time skip, a Frieren volta a reencontrar o padre degenerado. Só que ela volta a reencontrar o padre degenerado realmente porque ela quer ver o padre degenerado. Então, por conta da morte do Rímero, ela começa a valorizar o tempo realmente das pessoas. E ela visita novamente o padre degenerado. Então, naquela visita lá, tomando um cafezinho e tudo mais, são pequenos detalhes, pequenas coisinhas. O anime não mostra já uma porradaria louca no começo do episódio. Já não mostra, tipo, derrotando vilões, monstros, dragões, seres místicos, essas coisas. Não mostra, é só pequenos detalhes, lições de vida que você quer ver aquilo. Então, quando ela vai conversando com o padre degenerado, o padre pede um favor pra ela. E esse favor pra ela é que ela cuida da Fern. Da Fern, que é outra personagem que é introduzida lá, que é uma criança, não me lembro a idade dela, deve ter 6 anos de idade. Fern, que ela tem uma aptidão gigantesca para ser maga. Só que Frieren rapidamente recusa, porque ela fala que a taxa de mortalidade do magos aprendizes é muito grande. E ela fala que o Fern só ia atrapalhar ela. O padre simplesmente, tudo bem, concorda, né, respeita a decisão da Frieren, então ele pede um outro favor, que é o quê? Decifrar um grimório antigo. E nesse grimório antigo, quando ela começa a folhear, ela vê magia de ressuscitação. Então, a Frieren comenta com o padre e fala assim, ué, mas você não tinha medo da morte? Só que aí ele fala assim, pô, mas tô ficando velho, né? A gente começa a pensar um pouco mais na vida e ele não quer abandonar a Fern, ele não quer deixar a Fern sozinha. Então ele quer realmente um pouco mais de tempo só pra Fern crescer e ser uma mulher e conseguir cuidar de si mesma. Então por isso que ele acaba pedindo essa ajuda pra Frieren. Só que Frieren fala, isso vai demorar um tempo, vai demorar 5 anos, ou seja, mais 5 anos para poder estudar aquele Grimório. É um anime que realmente mostra que o tempo passa.
Não adianta você dizer... não é que, tipo, alguns animes que tem grandes poderes que um protagonista faz um treinamento de 6 meses e tá fodão. Não. Realmente leva anos. Anos. Uma maga de 1000 anos de experiência, ela olhou aquele Grimório e falou assim, vai demorar uns 5 anos pra eu decifrar isso aqui. Então o padre fala assim, tudo bem, eu espero. Então, caminhando pro final do episódio, é mostrado a Fanny lá no começo, lá, tipo um precipício, né? Antes, com o cajado dela, falando pra Frieren que o padre degenerado disse pra ela que se ela acertar uma rocha que tá lá do outro lado do precipício, quer dizer que ela consegue se virar sozinha. Aí a Frieren vai, tipo, uau, nossa, mas isso aí deve ser de boom. A Fanny atira um raio, ele quase chega na rocha, Frieren olha aquilo e sorri. E faz a seguinte pergunta pra ela. O que você acha da magia? Aí a Fern, eu não me lembro a palavra certa, mas é como se ela dissesse assim, não sei, é meio uma incógnita, tipo um tanto faz, mais ou menos isso. Mas tem uma palavra específica que é usado. Aí o tipo, não é nem bom e nem ruim, sabe? É meio termo. Aí a Frieren fala assim, dá um outro sorriso e fala assim, pra mim também. E assim acaba o primeiro episódio de Frieren, que onde traz para você conexões de personagens, onde traz para você um mundo onde você quer ver o que acontece depois da derrota do grande mal daquele mundo, onde que traz para você aquela empatia de personagem, carisma de personagem que conecta você em um anime que não tem medo de time escape, os anos passam mesmo e você realmente fica curioso o que vai acontecer nesse anime e as aventuras que Frieren vai acabar seguindo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Não esqueça de deixar aquele like que dá aquela força gigantesca para nós. Se você não quiser fazer isso, tudo bem. Eu vou continuar com o vídeo mesmo assim. Tamo junto. Desligando.